Tá gravando já? Vamos lá, Oscar. Já aqui o cabelinho, né? Peraí, produção. Deixa eu colher aqui a barra. Eu fiquei gorda. Uma coisa porque que eu engordei muito. Depois de tanto tempo Ai, vamos. que nós não aparecíamos na sua vida, estamos de volta. E por que demoramos tanto tempo? Vou contar pra vocês. O Osmar tinha sumido. Como vocês podem ver, ele ficou preso numa ilha por um tempo. O avião que o Osmar estava caiu. E ele teve que sobreviver na natureza selvagem. Foi. Como vocês podem perceber, já faz um tempo que nós não gravávamos. E muita coisa aconteceu, né? O Osmar sumiu, voltou pra nós e agora, e na minha vida também aconteceram algumas coisas. A gente vai falar um pouco sobre a Bienal do Livro de São Paulo, a 24ª Bienal Internacional. Temos uma pessoa aqui que foi, né? Como escritor. E inclusive vai ter o vídeo também no canal mostrando algumas coisas que aconteceram lá. E a gente vai comentar também um pouco de como é que foi lá. Para você que, no caso, não teve a oportunidade de ir. E fazer um paralelo, inclusive, com as outras bienais que a gente conhece. A Bienal aqui de Fortaleza, principalmente, que é que a gente tem mais acesso. A nossa Bienal tem mais acesso mesmo. E falar um pouco das diferenças, né? Porque muitas pessoas daqui não têm, talvez, uma noção de como seria a Bienal, se há uma diferença da Bienal de um estado para outro. E vice-versa também, porque às vezes as pessoas ficam muito focadas nesse eixo aqui de São Paulo. Eu que acompanhei algumas bienais, assim, sempre fui muito fã da Bienal de São Paulo, porque muita atração, muita coisa, tipo assim, até parece que é outro evento ali dentro, entendeu? Assim, acho que é facilmente a Bienal de São Paulo confundível com algum outro evento no sentido literário, né? Porque é muita coisa, tipo, muito resistente de massa, planejamento massa, um espaço bem decorado, diferente da Bienal daqui. Porque a Bienal daqui, tu vê que são espaços, né? São quadrados, aí lojas e lojas, pronto. Aí jogam livros e só. Pois é, o interessante de poder ter esse bate-papo é porque justamente ter essa experiência, assim. Eu discordo, certo? Eu tava guardando aqui. Sério? Eu discordo e eu vou te contar. A mesma impressão que eu tive de todas as bienais que eu tive aqui em Fortaleza foi a mesma que eu tive lá em São Paulo. Eu não senti... Eu achava que realmente ia ter algum tipo de... sei lá, tinha mais e tudo mais. É uma bienal tão boa quanto a daqui. Só que o que eu entendi é porque agora eu tive talvez a oportunidade de ver por outros olhos. Todas as bienais que eu fui até hoje, eu fui como leitor. Certo? Essa foi a primeira, espero, de muitas bienais que eu fui como, de alguma maneira, alguém que gera conteúdo, que gera material para que aquelas pessoas vejam. E o que eu percebi é que, até agora, eu não tinha percebido enquanto leitor, é que a Bienal, ela é, na verdade, uma grande celebração da leitura. A primeira Bienal que eu fui na minha vida foi uma Bienal em 2002, se eu não me engano, 2002 ou 2003, eu tô pensando aqui, mas eu acho que foi em 2003, foi a melhor Bienal da minha vida enquanto leitor, porque eu tive a oportunidade de ter de assistir uma palestra com um dos maiores autores favoritos que eu tenho, que é o Carlos Heitor Coni. E eu foi na época no antigo Centro de Convenções de Fortaleza, naquele anfiteatro super conhecido que é da gente, e lotou, e eu me lembro que o livro dele estava como um dos livros cotados para o vestibular daquele ano. Foi 2003, porque foi o ano que eu fiz vestibular. Eu sou velho pra caramba, quem não sabe. E o livro dele era um dos livros que estavam sendo cotados, e ele foi lá para comentar o livro dele. E cara, como é incrível ter um autor falar da sua obra. Eu acho que a gente vive, na minha opinião, uma certa democratização da leitura, onde todo mundo pode falar do seu livro. Você nem precisa ser um cara famoso, você nem precisa ser um Carlos Heitor Coni para, por exemplo, postar um livro no Wattpad,
ou colocar o seu livro você tem na muita Amazon. mídia e muito espaço para poder comentar sobre o seu livro. E uma pessoa pode falar sobre ele, mas nada é igual a ter a oportunidade de ter o autor falar da sua obra. E isso foi muito legal para mim, essa oportunidade que eu tive, foi de perceber que eu nunca aproveitei uma Bienal. Porque o grande bacana da Bienal é você estar em contato com o autor. Não, mas isso é interessante, porque quando eu fui para a Bienal, a passada, foi que ano? A última Bienal era para ter acontecido esse ano, só que mudou. Estava de 2 em 2 anos, né? Porque a Bienal foi agora em 2014. Foi 2014. Pô, em 2014 a gente foi, eu fui um dia contigo. Aí o que aconteceu? Eu ia pra Bienal mais pela atração dos livros, né? Procurar algo, né? Achar algo, assim. Assim, a gente vai na ideia de achar um livro novo, ver, isso aqui dá. Pois é. Aí isso aqui, tipo, mas o bacana mesmo, eu acho interessante, é ter autor lá, você esperava ter escritores lá, autores lá. Só que, tipo, você não achava informativo, você não achava, tipo, lá tava o Leonel Caldela, e tipo, eu não sabia. Teve palestra dele, eu não soube. Quando eu fiquei sabendo, eu assim, tinha pouquíssima gente, porque, assim, quem tá vendo ali, assim, procura, tá tendo palestra e tal, mas o que é informativo não tem nada. Você Pois fica alheio lá. Isso não acontece só aqui. Isso que eu achei muito interessante. Eu estava conversando com um expositor lá, no caso, um dono de uma das editoras, e a gente começou a falar sobre mercado literário, né? E ele me esclareceu muitas coisas que eu não sabia, sabe? Uma das coisas que eu achei muito interessante quando ele me falou foi que ele disse assim, muitas pessoas têm a confusão de achar que quando o cara tem muito leitor no Notepad, migrar ele para um livro físico vai dar o mesmo sucesso. Não vai. Ele já teve experiência, assim, de que o leitor do Notepad é uma coisa e o leitor do livro físico é outro, sabe? Essa migração é muito complicada, não é simples assim. E eu fiquei pensando assim, pô, sério? Ele disse, sério. Aí eu falei assim, cara, por que tu não dá uma palestra falando sobre o mercado literário, como as pessoas podem ver essa situação de uma maneira mais aberta? Ele falou assim, Fábio, tá tendo aqui. Tá entendendo? Essa questão, assim, eu não sei o quanto a gente tá perdendo justamente porque tem. Porque tem, assim, nas Bienais tem muito conteúdo, Isso. mas pra eles não, assim, só sabe quem tá, assim, lá dentro. Mas é que tá, mas é que tá, a gente mesmo. vai, mas é que tá, a gente vai, só que passa tanto tempo rondando, procurando livro, que às vezes a gente não, simplesmente, às vezes não vai tanto. Eu vou dizer por mim, não sei se por ti, mas todas as vezes que eu fui pra rondar mesmo, procurar livro, e depois eu queria achar que tivesse alguma coisa Mas a ideia é assim, você ronda, aí tipo, vamos supor assim, no informativo assim, a área tal, não sei o que, aí pega, tem assim, a direção, a palestra tal, porque assim, pronto, o centro de eventos ele é enorme. Tipo assim, precisa ter um mapa. E tipo, e nesse mapa dizer que essa daqui tem palestra, isso aqui é uma área de palestra, o que tá tendo lá, mas provavelmente tem, é que a gente, eu me lembro que quando eu fui pra Bienal, eu fui em 2 dias. Num deles, um amigo meu que estava expondo lá, ele falou, vai ter a apresentação do Leonel Cadella. Ele colocou no Facebook, era ele inclusive, ele que estava programando e tudo mais. E eu acabei não indo, sendo que eu gosto da obra dele, mas porque eu estava com outras pessoas que não estavam dispostas a assistir uma palestra de autor. Mas tu lembra, assim, alguma Bienal com stand aqui? Assim, é só loja, mano. É só loja. Não, tem. Só que é óbvio que é diferente lá, porque assim, em São Paulo, as editoras, a maioria delas estão lá. Estão lá, mas tem as editoras também daqui, sabe? E tem autores daqui também que vão. Eu acho que o que acontece é que, por exemplo... Eles escondem. Não, acho que eu não sei. Tipo assim, eu, por exemplo, tenho um gosto mais voltado pro fantástico. Teve o Leonel Caldela, mas fora o Leonel Caldela, teve mais alguém? Não. Então eu não fui atrás de outros autores, porque eu acho, na minha opinião, foi porque eu não queria, sabe? Mas às vezes você dá essa oportunidade de procurar uma coisa nova,
ver como um autor fala da sua obra é sempre mais encantador do que simplesmente você chegar lá. Só que a gente tem essa... Aí eu concordo contigo. Eu acho que as organizações dos eventos, elas ainda não souberam encontrar uma maneira em que as palestras não sejam apenas um complemento da Bienal, e sim se torne a Bienal, o principal daquilo ali. Isso só acontece quando você tem um Carlos Heitor Coni, quando você tem uma pessoa muito grande, que aí ele se torna a atração daquele dia. Mas se não, a atração realmente é passear. Isso eu concordo. Porém, eu não vi diferença da Bienal de São Paulo para daqui. Sabe? Eu achei que os pontos fortes da Bienal de São Paulo são os mesmos pontos fortes daqui. E os pontos fracos da Bienal de São Paulo são os mesmos pontos fracos da Bienal daqui. Eu tenho essa experiência de poder ter essa vivência de estar lá no stand enquanto autor e falar da minha obra. Dos lados, né? Tu foi tanto como leitor atrás de livros, agora ele foi como escritor e viu os dois lados da moeda. E eu percebi, na minha opinião, o quanto é maravilhoso ter pessoas lá poder prestigiar. Só que a ideia não é para ver o livro. Por quê? O que você vai ter lá é estande de livraria. A livraria vai levar o que eles têm de material na livraria. Não tem nada, não teve um lançamento, não teve nada, a não ser lançamento de livro de youtuber, que teve lá. Que aí eles foram comentar, foram falar lá sobre os seus livros, né? Pra quem não gosta, vai odiar, né? Pra quem gosta, achou irado, tá lá com seu ídolo e tudo mais. Pô, um livro ali, autor tal, pá. Bicho, aquele cara é o autor, ele tá aqui, né? Pra assim poder conversar, pode ser que nem seja o foco dela, mas lá quando conversa, já pode divulgar a obra, pode fazer alguma coisa. É um momento em que você, eu pelo menos pensei, eu fui pra lá, tipo, que legal, eu tô aqui na Bienal, meu primeiro Bienal. Tô feliz por estar na Bienal. Sou autor, entendeu? Se a galera tivesse me dado uma rasteira caída no chão, nossa, a galera me deu uma rasteira no chão, eu tô na Bienal. Tá bem bobão mesmo, assim. E o que eu pude perceber é isso, assim, a ideia é essa, é as pessoas irem lá e se divertirem, sim. Tem gente que vai lá pra comprar um monte de livro, entendeu? Tem gente que eu vi, por exemplo, tem um rapaz, o Douglas, que inclusive comprou meu livro, um grande abraço pro Douglas, que é uma pessoa que eu tenho... Isso é legal, a pessoa compra o seu livro, adiciona você na rede social, começa a conversar, você nota e você virou amigo. Ele tava com tanto livro, mas era tanto livro, era sacola demais, assim, né? Já tem gente que vai lá só pra passear e não vai comprar nenhum, né? Essa diversão toda, essa situação em que você está lá participando, já é um grande ganho para a literatura, sabe? A questão do consumo, para mim, ela se torna menos importante, porque na verdade o importante é que durante o ano o cara vai lá e compra o livro na livraria, porque aí ele vai continuar gerando... Porque ele vai na Bienal, talvez ele não possa comprar o teu livro agora porque ele queria comprar outro. Mas aí ele conheceu o teu livro, exatamente, te conheceu, isso. E fica naquela coisa mesmo, pô, eu conheci o cara, exatamente, vi o livro lá, achei bacana e tudo exatamente. Mais. Assim, uma hora eu vou comprar. Exatamente, tu imagina que eu tô querendo comprar um livro na Amazon, por exemplo. Livro, sei lá, livro de direito. Eu não vou ficar cutucando lá na Amazon procurando livro de todos os estilos. Mas se eu estou indo para a Bienal do Livro, eu vou lá para me divertir, eu vou para passear. Então eu vou passar no stand que vai ter livro de R$10, eu vou passar no stand da Submarino, eu vou passar no stand da Saraiva, eu vou participar de algum eventozinho que está rolando lá, no stand do Sesc. Vou passar na editora lá da Chiada. Pode passar até por um canto que veja assim. E aí você vai um livro assim, exatamente. Então assim, às vezes você vai lá pra comprar nele e você acha, pô, tem um livro aqui de R$10 pra criança, eu vou comprar pro meu sobrinho. Né? É esse tipo de coisa que o que tu fez, eu lembro. Eu faço isso sempre, assim. Pois é, então assim, tem de vez em quando garimpando você acha. Eu descobri 2 dicas interessantes que eu vou falar pra vocês aqui também sobre a Bienal. Uma, se você quiser livro bom, você tem que ir nos primeiros dias, só que é mais difícil garimpar. Agora, se você quer livro barato, vá no último dia.
Porque no último dia as livrarias estão tão desesperadas para poder Querem vender que eles põem desconto grande. Então assim, quer comprar livro, vai nos últimos dias. Quer achar algum livro que você de repente tem muito interesse em encontrar, talvez você seja melhor do que eles. Eu tive tanta raiva da Bienal passado, porque no dia que eu fui, era o dia da página do Leonel, eu não soube, não achei nada lá. E quando eu voltei pra casa eu fiquei sabendo, aí nem fui mais. Pois é, e outra coisa que eu queria falar aqui também, abertamente, é dizer o quanto eu fiquei feliz da procura e inclusive da tietagem que as pessoas tiveram pelos autores nacionais. Lógico, ainda não é a mesma coisa de você trazer alguém talvez de fora. De fora. Ainda nós estamos falando talvez de alguns grandes nomes e tudo mais. Mas eu posso dizer por experiência própria, assim. Essa experiência aqui de você ter as pessoas entrando no seu stand, olhando os livros depois. E outra coisa, às vezes eu não olhava assim, não falava com a pessoa, ficava olhando, a pessoa pegava o meu livro, aí dava uma olhada, aí comentava com a outra pessoa. Deve ser bacana isso. No meu livro o pessoal sempre fala assim, olha aquela capa ali, vamos olhar ali. Aí o cara vai lá, dá uma olhada. Teve aconteceu de ouvir a pessoa olhar, conversar com a namorada, eu ia me meter, só que eles estavam numa situação tão assim íntima entre eles, de conversar sobre o meu livro, eu fiquei na minha, esperando quando eu abrir a brecha eu vou conversar. Eles pegaram o livro, compraram e foram embora. E eu nem, tipo assim, não tive nem como assinar nem nada, porque eu não quis me meter mesmo, porque foi muito bonito olhar pra isso. Sem preconceito nenhum com a literatura nacional, eu não senti isso. Sendo bem sincero, eu acho que esse preconceito nacional com o escritor, tudo mais, ficou há uns 5, 6 anos atrás. Acho que hoje pode ter, mas é bem menos agora. Eu acho que caras como... O pessoal tá dando muita oportunidade, o pessoal tá vendo que tem histórias boas, que tem conteúdo, então eles estão dando mais credibilidade. Entendeu? Eu acho que caras como o Bianco, por exemplo, que teve lá no stand da Aleph, ele teve uma super repercussão, assim, ele teve um grande destaque. Ele foi relançado, né? Isso. Uma nova edição, e uma a nova Aleph estava com stand E a Aleph tá, assim, é uma editora que voltou, né? Tá com tudo ela. Tá, eles estão realmente acreditando nessa oportunidade agora mesmo de ver que normalmente a fantasia, a ficção normalmente o pessoal eles só querem deixa eu ver, pegar livros novos, né? Novos e lançarem. Aí com o Bianco não. Eles acreditaram que aquilo ali ainda tinha um potencial e relançou o livro dele com capa nova, com tudo bem bonitinho. Pois e a tietagem em cima do Bianco foi muito grande, entendeu? Então, assim, dá pra você perceber que os caras estão sim dispostos. Se você trabalhar direitinho, se você for correto com o seu público, de você realmente procurar fazer uma obra decente e tudo mais, no meu caso do Bianco, você consegue sim o seu destaque. Eu estou muito feliz com os resultados que ainda estão acontecendo, da Bienal, dos contatos das pessoas, dos fãs, de tudo, assim. E por isso que eu posso dizer assim, eu estou super otimista com a Bienal daqui de Fortaleza. Já recebi sondagem para participar da Bienal de Recife, se eu não me engano. Não ainda está nada certo, mas se der certo eu vou, com certeza. Porque, cara, é único, assim. E quando eu não for chamado, e se caso eu não for convidado, eu quero ir como leitor, porque eu acho que dessa vez eu vou aproveitar de uma maneira totalmente diferente. Eu vou querer assistir todas as palestras, coisa que eu nunca fiz. Eu vou querer saber se o autor está lá no stand para poder conhecer um pouquinho mais da obra. Então eu acho até legal fazer esse vídeo, porque talvez a gente acaba trazendo um frescor diferente para a mente das pessoas sobre isso. Eu não, acho que, resumindo, a Bienal é um evento massa, muito bom, por mais que esteja tudo caro, mas é muito bom você ler, porque é como eu te disse, né, assim, quando eu fui pra Bienal eu não comprei nada, mas o que eu vi de livro para poder comprar... Caro assim, eu tenho que falar, os livros nacionais estavam baratos. Não, beleza, mas isso foi muito legal. Eu tô falando de modo geral, né, que tipo, eu não comprei nenhum livro, mas o tanto de livro que eu saí olhando, esse aqui eu vou comprar. Aí eu vi assim, esse aqui eu não cheguei, eu vou comprar. Não conheço esse, vou comprar também. Aí passou o tempo, fui comprando. Foi mais pra... Eu gostei porque eu vi muito livro que eu não conhecia, ou que... Querendo ou não, na internet você vê aquela coisinha lá difícil você sai procurando. Na verdade você vai logo no foco que você quer, né, e tudo mais.
Lá você sai folhando, que capa massa, pô, peste. Pois é, eu tô super esperançoso, assim, que me chamem para as Bienais, que eu adorei, tô viciado. Muito bom, né? E sempre que tiver nelas eu quero. Porque é diferente, sabe? É diferente. E é sempre uma grande oportunidade de conhecer pessoas e viver uma experiência nova. Você vai assistir o vídeo, se já não tiver assistido o vídeo, vou lançar os dois simultaneamente, se possível, para que vocês tenham essa experiência minha assistindo, participando do evento, Do evento. e depois a gente comentando aqui, né? Osmar não foi perder.